Irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Esse é o dia que o Senhor fez, que dia maravilhoso, nós nos alegramos e também desejamos a todos os papais, né, que seja um dia, um domingo bem feliz e abençoado, porque é uma alegria, é uma honra, né, Deus nos ter concedido vidas para que a gente possa cuidar. Então, papai, que você seja, né, nesse dia realmente revestido da graça de Deus, abençoado com toda a sorte de Deus. Um feliz dia dos pais. E a gente vai louvar ao nosso Pai, que é acima de tudo, né, o maior dos pais. Jesus nos ensinou, não é? E nos fez conhecer o Pai que é nosso, não é? E o Pai que nos ama, e o Pai que sabe nos instruir, não é? A educar aqueles a quem o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Então, vamos levantar as nossas mãos. Pai de amor, muito obrigada, porque o Senhor é o nosso referencial, porque o Senhor é o Deus de toda a consolação, de todas as misericórdias, um Deus cheio de graça, um Deus tão generoso, tão amoroso, todo-poderoso, que enviou o teu único Filho para que nós pudéssemos ter esse acesso. Através da graça somos salvos, e isso não é mérito nosso, é dom de Deus, é graça. A graça é isso, recebemos o que nós não merecíamos. Obrigada, Jesus, obrigada pela tua entrega, obrigada porque através de ti nós podemos conhecer o Pai das luzes, que não há sombra, não há variação, o Pai que nos acolhe, o Pai que nos inseriu na tua família, nessa família do céu. Obrigada, Jesus. E por isso nós queremos abrir este culto de adoração, de louvor a ti com gratidão, levantando as nossas mãos e declarando que tu és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo que clamar. Então recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração. Ah, Pai querido, neste dia em que celebramos, viemos ao teu encontro para celebrar o teu nome, com gratidão. És a nossa estrela da manhã, tu és o Cordeiro Santo, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor, maravilhoso amor, manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar, para sempre.
consolação e de graça. Ah, Senhor, obrigada, porque o Senhor vem ao encontro, ao nosso encontro, Senhor. E o Senhor é o Senhor que nos sara. Nessa manhã, sara os corações feridos, traz o teu consolo, Pai. Ah, Senhor, aquelas famílias enlutadas, feridas, traz o teu consolo, Pai. E em tudo seja o teu nome exaltado e glorificado. E vamos declarar: sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Tu és o Deus de perto, és Deus de perto e não de longe. Tu nunca mudaste, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Isso eu posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Os meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Diga: eu creio, Senhor, que nenhum dos teus planos vão ser frustrados. Amém. Meu irmão, minha irmã, não tire os olhos da graça. O autor de Hebreus diz: olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus. Amém? Glória a Deus. Desculpe, irmãos. Vamos declarar: meu Jesus Salvador. Amém? Amém. Meu Jesus Salvador. Outro igual não há. Outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Tu és consolo e abre
sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são suas promessas, incomparáveis são suas promessas para mim. Sim, Senhor, suas promessas são incomparáveis. Oh, Senhor, como eu coloquei no outro dia no devocional, se Adão e Eva tivessem parado por um instante para ver tudo o que perderiam, não teriam cedido à proposta do diabo. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sempre, Senhor, sempre olhar para as promessas, porque aquele que prometeu é fiel para cumpri-las. Que nós, nesse caminhar, Senhor, não sejamos levados pelo desânimo, pelo cansaço, pela espera, por uma demora aparente, Pai. Mas, Pai, que nós possamos continuar caminhando na certeza de que o Senhor que prometeu fará. O Senhor que prometeu cumprirá. E é nesse viver que nós vamos caminhar todos os dias que o Senhor permitir que nós vivamos nessa terra, nessa certeza de dias melhores, de promessas cumpridas. Porque, como eu falei, o Deus que prometeu é fiel. E aquele que começou a boa obra em nós, vai terminar em nome de Jesus. Nós te louvamos, entregamos a vida daqueles que estão impedidos de estar aqui nessa manhã, Senhor. Sabemos que hoje é um domingo, Senhor, alegre para muitos que têm seus pais para comemorar esse dia, Senhor. Mas talvez tristes, Senhor, para outros que já não têm, Senhor, seus pais para comemorar esse dia, Pai, mas que o Senhor possa estar confortando, consolando os corações, Senhor. Pai, nesse dia, esses que estão afastados temporariamente dos seus pais, Senhor, mas que um dia todos se encontrarão nos céus. Nós te louvamos, te agradecemos por esse dia e principalmente, porque ainda que não tenhamos o nosso Pai sanguíneo, Senhor, aqui, para desejar um feliz Dia dos Pais, nós temos um Pai maravilhoso que é o Senhor. O Pai de todos os seus filhos, Senhor, filhos adotivos, Senhor, mas que o Senhor amou tanto, que deu o seu Filho urgente, do nosso irmão Jesus, para estar ali na cruz, no nosso lugar. Nós te louvamos, te agradecemos, entregamos também os enfermos da tua casa, Pai. Oramos pela vida de Lúcia, de Alcione, Senhor, de Cora, Senhor, de Neuzinha, Pai. Fabi, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pedimos a tua visitação, Senhor, especial, Senhor, na vida de cada um deles, Senhor. Levanta, Senhor, aqueles que estão acamados, levanta, Senhor. Tira a dor, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, afoga o leito, Senhor, Pai, que eles possam em breve, Senhor, estar aqui conosco novamente, louvando e engrandecendo o teu santo nome. É o que nós pedimos e já te agradecemos nesse dia tão especial. Oramos também pela vida dos advogados, Senhor. Hoje é o dia do advogado, Pai. Nós temos vários aqui na igreja, Pai, por isso nós pedimos, Senhor, derrama graça. Oh, Senhor, que eles continuem sendo, Senhor, advogados tementes a Ti, Senhor. A lei do homem, mas também a lei de Deus, Senhor. Que eles possam se manter íntegros nesse mundo tão difícil, Pai. Mas que eles possam se manter olhando, como o pastor já disse aqui, para o autor e o consumador da sua fé. Permanecer firme nessa caminhada, nessa profissão, em nome de Jesus. Nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Amém, querido? Vamos sentar. Mês passado nós iniciamos uma minissérie de mensagens intitulada Como Oliveira Verde na Casa de Deus, com base na declaração de Davi no Salmo 52. Então vamos lá abrir mais uma vez no Salmo 52. Eu acho que eu estou na Almeida. Amém? Salmo 52. Por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Com a língua você trama planos de destruição.
Ela é como navalha afiada que só produz enganos. Você ama o mal mais do que o bem. Prefere mentira a falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras. Ó língua fraudulenta. Também Deus o destruirá para sempre. Ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita e o extirpará da terra dos viventes. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Quanto a mim, porém, sou como oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Sempre te louvarei, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Mais uma vez, nós chamamos sua atenção para o versículo de número 8. Quanto a mim, porém, sou como oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Nós já explicamos, e tenho feito isso a cada vez que tenho estado pregando em cima dessa passagem, né, esses últimos dias, que o desejo que nós temos é desmiuçar e entender por que Davi, não é, se compara a uma oliveira verde. Porque ele diz: eu sou, porém eu sou, não é, uma oliveira verde na casa de Deus. A oliveira nada mais é do que a árvore que produz a azeitona, não é, o fruto que bem nós conhecemos. Mas para chegar a extrair o azeite, não é, dessa fruta, não é, da azeitona, ela passa por várias prensas. E naquele tempo era feito um grande cepo de madeira com buraco no meio, alguns eram em pedra, outros eram em madeira, e uma tora de madeira muito pesada, que tinha o tamanho desse buraco. Eles jogavam as azeitonas ali, e uma pedra era suspendida por uma árvore, né, por uma corda, e eles soltavam essa pedra pesada em cima desse tronco que esmagava a azeitona. Então, primeira vez que a pedra batia, era tirado o azeite para unção, para o templo, para ungir os sacerdotes. Então, era um azeite mais puro, não é? Na segunda vez que a pedra caía, era o azeite para alimentação. Esse que nós temos, né, que nós consumimos aí, né? Então, era o segundo azeite. O terceiro azeite era para a iluminação das casas. Então, quando essa terceira pedra, né, a terceira vez que essa pedra batia sobre esse tronco esmagava a azeitona, era tirado então o azeite para a iluminação das casas. E por último, quando já havia só a borra da azeitona, então ali era a produção de sabão. Então, eram 4 vezes que a uva era prensada e cada uma delas tinha um destino, tinha um azeite que tinha um destino específico. Então, com base nesse processo, a gente começa a entender por que Davi, não é, se compara a uma oliveira na casa de Deus. E aí nós vimos a primeira prensa, que foram as primícias, não é? Então, o melhor é para Deus, o azeite que era usado no templo, na unção dos sacerdotes, enfim, na ministração de cura também, na unção das orações, eles também usavam. Depois nós fomos ministrados aqui com as prensas seguintes, né? A prensa para alimentação, iluminação e fabricação de azeite. E hoje nós vamos encerrar essa série. Mas é impressionante, quanto mais a gente mergulha, não é, para ver esses processos, para ver como era a característica da oliveira, a gente vê que tem mensagens e mais mensagens, mas eu vou encerrar hoje trazendo apenas uma, que é a perenidade da oliveira, não é? A gente vai encerrar porque é impressionante quando a gente vê por que Davi se compara, e aí você se aprofunda em estudar sobre a oliveira. É uma coisa que você vai, parece que é uma coisa que não tem fim, você vai descobrindo coisas que vão sempre falando ao nosso coração. Então hoje nós vamos encerrar essa minissérie falando da perenidade, a importante virtude da oliveira, né? E aí a gente vai ao dicionário para ver o que é perenidade. A qualidade que não termina, a qualidade do que não termina. Então, eternidade, perpetuidade, imortalidade, permanência. Também a qualidade do que dura muito tempo, durabilidade, longevidade e resistência. A qualidade também que não se interrompe, tudo isso é perenidade, constância, continuidade e sem interrupção. Então veja, a gente vê que está tudo direcionado numa coisa que é eterna. E a gente, quando começa a estudar
a oliveira, a gente vê que a oliveira, ela nasce em qualquer condição. Ela é tão resistente, ela é tão forte, que ela nasce no monte, nasce no vale, nasce no calor, nasce no frio, ela não tem problema, não importa o solo, ela nasce no meio das pedras. Ela procura um pouquinho de terra e ali ela se firma. Então a gente vê que realmente é uma árvore muito resistente. Ela cresce no intenso calor, ela cresce com pouca água, para ela não tem problema. Aonde ela está, aonde ela for plantada, não é? Aonde a semente for plantada da oliveira, ela vai brotar. E isso é muito importante porque tem oliveiras que vivem mais de 2.000 anos. Né? E que chegam, a gente fala árvorezinha, mas tem algumas que chegam a 7 metros de altura. Então não é uma árvorezinha, né? É uma árvore grande, não é? E a gente vê, não sei se vocês sabem, mas as oliveiras são conhecidas como árvores imortais. Porque você pode tacar fogo no tronco, que ela brota de novo. Você pode quebrar, ela nasce de novo. Nada destrói uma oliveira. É uma coisa impressionante, não é? Ainda que você corte o tronco da oliveira, novos brotos vão surgir no solo. Ao seu redor nascem brotos novos. Você pode cortar a oliveira, em volta nasce. Por isso ela é conhecida como árvore imortal. Ninguém consegue acabar com uma oliveira. Né? E ainda que queime uma oliveira por completo, surgem os brotos. Então são características que a gente vai aprendendo com a oliveira, eu não sabia, né? Eu comecei a estudar isso na internet, quando Deus colocou no meu coração esse título dessa série, né? E como a gente iria encerrar hoje, na quarta-feira retrasada eu falei sobre as outras prensas, se você quiser está lá gravado lá no Instagram, mas é impressionante que a gente vê que é muito legal isso, não é uma árvore que não morre, é uma árvore que ninguém consegue dar fim, né? É uma árvore realmente, por isso ela é chamada de árvore imortal. Pela sua resiliência, pela sua força, né, pela sua condição, nasce em qualquer lugar. Não depende de tempo, não depende de terra, não depende de nada, nasce em qualquer lugar. É muito legal quando a gente estuda isso, né? E aí quando a gente vê essa condição, essa característica da oliveira, a gente quer ser como a oliveira, né? A gente quer crescer em qualquer situação, a gente não quer deixar que as circunstâncias influenciem o nosso crescimento, não é verdade? A gente quer se desenvolver, a gente gostaria de ser imortal, não é? Aliás, o homem era, não é? O homem não era para experimentar a morte, foi por conta do pecado que a morte entrou. Então a gente já era como oliveira, né? Mas aí veio o pecado e a gente encontrou, então, descobrimos e vivemos um tempo e depois todos nós morremos. E não é verdade que todos nós agora queremos ser oliveiras verdes na casa do Senhor? Sim, todos nós queremos, né? Essa condição de estar sempre gerando filhos, estar sempre ali criando, né, situações, né? Mas a gente precisa ver também o que é que leva a oliveira a ter essa condição de perenidade. O que é que leva? E a primeira coisa, a perenidade da oliveira tem a ver com o seu plantio. A oliveira nasce em qualquer terreno. Mas se você comer uma azeitona e plantar o caroço da azeitona, ela não brota. O caroço tem que morrer. Ele tem que estar completamente seco. E isso leva cerca de 6 meses. Então, depois que você come a polpa da azeitona, aquele caroço tem que ficar 6 meses secando, morrendo, para ser plantado. E aí a gente começa, opa, agora acho que ficou mais difícil ser oliveira verde na casa do Senhor, né? Você que deseja ser, tem que morrer. Nós que queremos ser como oliveiras verdes, temos que morrer. Morrer para esse mundo, morrer para as coisas desse mundo, morrer para o egoísmo, para a maldade, não é que o salmista Davi fala no início do Salmo 52, homem mau, não é? Que palavras, não é, fraudulentas. A gente tem que morrer para essas coisas. Então, se nós queremos ser e declarar, como Davi declarou, porém eu sou oliveira verde na casa de Deus, eu preciso morrer. Então vira para a pessoa que está no seu lado. Se você quer ser oliveira verde na casa de Deus, então morra. Então morra. É necessário que vamos morrer para muitas coisas desse mundo. Abra lá em João 12, 24.
12, versículo 24. João 12, versículo 24. Jesus disse: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Não é exatamente a oliveira? Ela morre e dá o fruto, não é? Germina ali o broto, você corta, queima o broto, ela continua, porque ela morreu para ser plantada. Precisamos morrer para o pecado, para a imoralidade, para a maldade, morrer para o nosso egoísmo, para a nossa indiferença, morrer para o engano, para a mentira, para a traição. Precisamos morrer para a vaidade, para os ciúmes. Precisamos morrer para tudo que não vem de Deus. E precisamos morrer para nascer de novo. Então, quando a gente começa a ver, que coisa maravilhosa, que coisa notável, Davi queria ser, mas para ser oliveira, tem que morrer. Tem que morrer para coisas desse mundo. Então diz mais uma vez para a pessoa que está no seu lado. Para você ser oliveira verde na casa de Deus, tem que morrer para tudo que não vem de Deus. Segundo, a perenidade da oliveira tem a ver com o seu crescimento. Esse é outro fator que caracteriza, não é, a perenidade da oliveira. Porque ela demora muito para dar os primeiros frutos. O seu desenvolvimento é lento, mas é contínuo. Dá broto, queima, dá broto, queima, dá broto, queima, não para. Mas é lento. Leva às vezes 15 anos para dar o primeiro broto. E sabe por que isso acontece? Porque a oliveira ela cresce para baixo. Antes dela brotar, as suas raízes vão até 6 metros de profundidade. Enquanto ela está aprofundando, ela não dá broto. Por isso que às vezes leva até 15 anos para dar um broto, para começar a aparecer o broto. E enquanto ela está na terra, ela é pisada. E quanto mais ela é pisada, mais ela se aprofunda. Então, se nós queremos ser oliveiras verdes na casa de Deus, nós temos que fincar nossas raízes na palavra de Deus, no relacionamento com Deus, e aprofundar. E toda vez que nós formos pisados, vamos aprofundar mais ainda. Ao invés de murmurar, aprofundamos nossas raízes. Quanto mais pisada a semente é, mais forte é a oliveira, mais tempo de vida ela terá. Quanto mais fundo ela for, ela vai até 6 metros, né, como eu falei, de profundidade. Enquanto o caroço ele é pisado, ela firma as suas raízes. Então, se queremos ser oliveiras verdes na casa do Senhor, temos que fincar raízes na palavra de Deus, no relacionamento com Deus, numa vida com Deus. Mesmo para depois nós brotarmos para o exterior, para sermos bênção na vida de outras pessoas, nós temos que fincar nossas raízes. E o Deus que transforma a maldição em bênção faz uma coisa muito interessante. Depois que nasce o primeiro broto, na Palestina ninguém pisa em um broto da azeitona, da oliveira. Porque ela é valiosíssima. Ou seja, depois que nós formos pisados e dermos o primeiro broto, todos verão o nosso valor. O valor de Deus que está em nós. Porque nós fincamos nossas raízes na terra. Outra coisa que é importante ver que esse crescimento lento, que as árvores que crescem muito rápido têm tendência a cair muito rápido. Não tem muita raiz, não tem muita profundidade, não é? Isso é mais ou menos o que Jesus disse na parábola lá em Lucas 6,48, quando ele diz: é como um homem que ao construir uma casa cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra a casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Talvez você esteja chorando, está sendo pesado.
como o caroço da azeitona. Mas creia, você está fincando suas raízes, você vai brotar. E quando você brotar, todo mundo vai ver Deus na sua vida, o que Deus está fazendo na sua vida e o quanto é importante estarmos ligados ali à raiz, à palavra, né? E ao relacionamento com Deus. E aí vai acontecer o que aconteceu lá no Salmo 126. Vamos lá. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Versículo 1. 126, versículo 1. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então nossa boca encheu-se de rios e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrima. Está sendo pesada a semente? Vamos lá. Com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, volta com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Não tenha pressa de crescer. Não tenha pressa de brotar. Finca suas raízes. Finca suas raízes. No tempo certo. Você pode estar chorando. Finca sua raiz. Que no tempo certo você vai ser exaltado. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Agora, quer saber mais uma coisa da oliveira? Ainda sobre o crescimento dela? Primeiro ela dá flor, para depois dar o fruto. E quando ela dá esse flor, ela é atacada pelas abelhas. E fortemente atacada. Ela atrai. As abelhas vão em cima da oliveira quando ela dá as primeiras flores. Mas sabe por que ela resiste a esse ataque? Porque ela tem raízes profundas. Nós precisamos fincar nossas raízes para resistir aos ataques que a gente sofre todo dia, né? É uma palavra, é uma acusação, né, Luiz? Como a gente estava conversando, é uma coisa que, sabe, às vezes vem do nada, você nem sabe o que está acontecendo e estão armando contra você. Saiba de uma coisa, finca suas raízes. Pode vir o ataque da abelha que for, você vai resistir. Muitas abelhas aparecerão para sugar as nossas energias, a nossa força, nosso ânimo, para nos fazer desistir, mas a oliveira ela não desiste, ela permanece. As abelhas atacam as suas flores, mas ela continua crescendo e ela gera então o seu fruto. Por quê? Porque como está lá no Salmo 125, vamos lá. Pode vir a abelha que vier. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam injustiça. Senhor, trata com bondade aos que fazem o bem, aos que têm um coração íntegro. Mas aos que desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará o castigo dos malfeitores. Haja paz em Israel. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar. Então, se você está firmado, se você está estendendo suas raízes, não é? Aprofundando suas raízes, não tendo pressa de crescer, saiba, nada vai abalar você. Porque você confia no Senhor. Como Davi disse no Salmo 52. Eu sou como oliveira verde na casa de Deus. Eu confio com o Senhor para todo sempre. É isso que nós precisamos, querido. Terceiro, a perenidade da oliveira tem a ver com a sua determinação. Nós já falamos aqui um pouco sobre isso, né? Pode queimar, ela nasce. Pode cortar, ela nasce. Pode fazer o que quiser com ela, ela vai brotar de novo. Até as oliveiras velhas continuam dando. Não tem problema de idade. Às vezes a gente acha que a gente já está velho para alguma coisa. Não.
você ainda dá muito fruto. Porque a oliveira ela não desiste nunca. A oliveira não desiste nunca. Diz para a pessoa que está no celular, quer ser oliveira verde na casa do Senhor? Então não desista. Aconteça o que acontecer, não desista. Ainda que estejam velhas, as oliveiras não deixam de lançar novos ramos, de dar novos brotos. 1000 anos, 1500 anos, elas continuam produzindo. Continuam produzindo. Isso nos lembra do Salmo 92, no verso 12. Salmo 92, verso 12, diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Não importa a idade. Se você fincou as raízes, se você não está com pressa de crescer, pode esperar. Mesmo com a idade avançada, você vai continuar dando fruto. Vai dar muita azeitona pelo caminho. Mais de 10 mudas brotam das raízes longas das árvores velhas. Mais de 10 mudas brotam por ano nas oliveiras mais antigas. Elas não param de produzir. Não tem idade para oliveira. Ainda que sejam cortados, novos ramos vão surgir. Mas tem uma coisa. Para que ela continue dando fruto, ela tem que ser podada. Nós temos que deixar Deus nos podar. Deixar o que é velho para nascer o novo. Sabe, queridos, nós precisamos aprender muito que essa característica é o relacionamento com Deus. Deus nos poda, Deus nos molda, Deus nos dirige, não é? E nós precisamos deixar que isso aconteça. Paulo fala sobre isso lá em Filipenses 3, a partir do verso 12. Vamos deixar as coisas velhas, deixa Deus podar. Tem muita coisa que Deus precisa podar na nossa vida. Às vezes a gente não entende, né? Mas Deus está podando. Deus está podando. Filipenses 3,12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deixa Deus podar, deixa o velho para trás. Deixa o velho para trás. Se você quer ser oliveira verde na casa do Senhor, deixa o velho para trás. Vida nova. Deus está podando para você dar novo fruto, novo broto, novos ramos. Você está agarrado no galho seco. Deixa o galho seco embora. Deixa Deus podar você. E aí, enfim, se dá então a colheita da azeitona. Mas Mateus 10, 22, Jesus diz: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevera, persevera como a oliveira, ela não desiste nunca. Diga mais uma vez para a pessoa do seu lado. Quer ser oliveira verde na casa de Deus? Não desista nunca. Não desista nunca. Quarto e último fator da perenidade da oliveira é a sua generosidade. Uma única oliveira pode produzir 80 litros do azeite puro, da primeira prensa. Uma única oliveira. 80 litros de azeite puro por ano. Só a primeira prensa.
80 litros de uma oliveira, nova ou velha. 80 litros de azeite. Vamos para João 8. João 8. João 8, verso 5. Generosidade gera perenidade. João 8,5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. A perenidade da oliveira tem a ver com a nossa generosidade. Generosidade dá muito fruto. Quem mais dá, mais gera. Quem mais abre a mão, mais gera. E não é só dinheiro, não estou falando só de dinheiro, mas dá amor, dá atenção, pregação da palavra. Quanto mais generoso você for, deixar de ser mão fechada, agarrada às coisas, e mais você se liberar e doar-se mais você vai ser abençoado e mais fruto você terá. A oliveira nos ensina que a generosidade nos conduz a uma vida grandiosa por causa da bênção de Deus. Provérbios 22:9 diz assim: o generoso será abençoado porque dá o seu pão ao pobre. O generoso será abençoado. Então, quanto mais generoso eu sou, mais abençoado eu sou. E a oliveira é isso. Ela produz 80 litros por ano do melhor azeite, mais puro. Não é esse que a gente consome para alimentação, não. É mais puro que esse azeite que a gente diz, o extra virgem. Não, é mais puro ainda. Essa é a segunda prensa. Então, queridos, vamos ser generosos. A generosidade é um ganho e não uma perda. Provérbios 11:24. E quanta coisa a oliveira nos ensina. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. E ao que retém mais do que é justo, se lhe há pura perda. Então, quanto mais eu dou, mais me acrescenta. Mais eu abro a mão, mais eu recebo. Mas se eu retiver, eu tenho perda. Quando você tenta segurar algo e você começa a apertar aquilo com medo de perder, o que é que acontece? Sai pelos dedos. Sai pelos dedos. Veja que ensino tremendo, né? Não foi à toa, não foi por acaso que Davi se comparou à oliveira verde, né? A generosidade é a porta de entrada da prosperidade. Provérbios 11:25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. A alma generosa prosperará. Quer ser próspero? Seja generoso. Tem tanta gente agarrada às coisas. Seja generoso, libera. Libera que a prosperidade virá. A generosidade traz provisão e evita a maldição. Provérbios 28:27. Provérbios 28, versículo 27. A oliveira dá 80 litros do azeite mais puro. Provérbios 28:27. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será cumulado de maldições. O que dá ao pobre não terá falta. Diz para a pessoa que está falando: quer ser oliveira verde na casa do Senhor? Seja muito generoso.
Diz assim, você vai ter que abrir mão. Não é notável que Davi tenha declarado ser oliveira verde na casa de Deus? Mas nós só seremos oliveira verde na casa de Deus quando dermos fruto independente das circunstâncias. Às vezes a gente só quer dar fruto quando está tudo bem. A oliveira, ela cresce em qualquer circunstância. Com sol, com chuva, sem água, com água, solo fértil, pedregulho, aonde lançar a semente morta da azeitona, ela brota. Quando não nos importarmos com as condições do terreno, mas sim com a nossa perseverança, aí nós seremos oliveira verde na casa do Senhor. Quando mesmo plantados em solos hostis, darmos frutos especificamente para aquela situação. Quando estivermos decididos a sermos perseverantes, resilientes e que não desistimos. Mas quando formos abundantemente generosos, como a oliveira. Depois dessa condição estar estabelecida em nós, aí sim, o óleo fresco, que ungirá muitos sacerdotes, poderá ser tirado de nós. O óleo da iluminação, que apontará o caminho da vida, através das nossas vidas. O óleo que alimenta, através da palavra de Deus, será tirado das nossas vidas. E o que servirá para nos purificar e ajudar a outros a se lavarem de toda a imundície. E aí sim, nós podemos cumprir a nossa comissão que está lá em Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos. Quando nós nos oferecermos como Davi, como oliveira verde na casa do Senhor, Ele vai nos usar. Vai nos usar abundantemente para pregar as boas novas, para restaurar os corações contritos, para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos. Não deixe a unção que Deus está derramando sobre você hoje envelhecer. Não deixe. Azeite velho não serve. Deixe essa unção, não apague o Espírito. Existem propósitos eternos para mim e para você, como oliveiras verdes, na casa do Senhor. E quero encerrar lembrando, quando você começar a produzir, quando você começar a brotar, ninguém mais vai poder te pisar. Ninguém vai te pisar, porque você vai ser valioso nas mãos do Senhor, e Ele não permitirá. Quando você começar a brotar, aqueles que te desprezam hoje, que te perseguem, que te acusam, eles vão ter que parar, porque eles verão o que Deus está fazendo na sua vida. E como está lá em Apocalipse 2:26, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Não foi por acaso que Davi se comparou à oliveira verde. E aí sim, depois de tudo isso, passados pelas prensas do Senhor, produzindo o melhor azeite, nós vamos poder dizer, eu sou como oliveira verde na casa de Deus. Amém? É muito legal quando a gente vê a vida da oliveira. Aonde plantar? Aonde plantar? Aonde plantar? Oliveira não é uma coisa específica da Palestina, não. Aonde você plantar? Você pegar o caroço, 6 meses secando, plantar, ela brota. Até no meio das pedras. Então, queridos, vamos lá. Vamos deixar que Deus extraia de nós o melhor azeite. Mas para isso, nós precisamos ser oliveiras verdes na casa do Senhor. Amém?
Pastora Débora. Obrigada pelo teu cuidado, obrigada pela tua palavra, pela tua instrução, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, que nos encoraja, porque Davi não era um homem perfeito, mas Davi era um homem segundo o teu coração, que se quebrantava aos teus pés, que deixava ser trabalhado, ser colocado naquela prensa para ser extraído realmente o melhor. E ele se colocava nas mãos do oleiro, nas tuas mãos, Senhor, para que a cada dia a sua vida pudesse resplandecer a sua glória. É verdade. Então, Pai, assim a semelhança de Davi, que nós possamos nos colocar nas tuas mãos, porque o Senhor nos tem ungido e a tua unção tem um propósito. O Senhor nos ungiu para sermos instrumentos de bênção. O teu Espírito Santo está sobre nós para nos instruir, para nos consolar, mas também para fazermos as obras que de antemão o Senhor preparou para nós. Ah, Pai, que a gente não desperdice o tempo, porque a nossa vida é breve. Que a gente, nesse tempo que se chama hoje, no dia que o Senhor nos dá hoje, que nós possamos decidir, realmente nos entregarmos como Davi se entregou nas tuas mãos, para ser trabalhado, para ser conformado, para ser um canal de bênção. Porque a gente vê, o pastor estava falando aqui de generosidade, e eu me lembrei quando Davi desejou construir o templo para o Senhor. O Senhor disse, não, Davi, não será você, mas será o seu filho. E Davi não amargurou seu coração. Davi não se ressentiu com o Senhor, porque não era ele quem iria erguer o templo, mas Davi generosamente entregou daquilo tudo que o Senhor havia dado a ele, dos seus tesouros particulares, para a construção do templo. Então, é uma vida derramada aos teus pés. É uma vida realmente consagrada, comprometida contigo. Uma vida que se deixa trabalhar, como disse o pastor Ricardo, foi atacado ali pelas abelhas quando florescia. E assim, a tua palavra diz, aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Mas o Senhor está conosco. Amém? O Senhor está conosco, nos conduzindo em triunfo, nos aperfeiçoando, que a gente tenha essa mesma intencionalidade de Davi, aprofundar mais e mais as nossas raízes em Ti, buscarmos a conhecer mais e mais o Senhor, mais intimamente, mais pessoalmente, mais profundamente. Porque são aquelas raízes, como diz depois no final, serão chamados carvalhos de justiça, plantados na casa do Senhor. Davi, Pai, que nós, como a tua palavra diz que nós temos uma nuvem de testemunhas. Davi é essa testemunha nessa manhã, para nos encorajarmos a nos colocarmos nas tuas mãos, a nos deixarmos ser tratados, trabalhados, para que nós possamos realmente transbordar, porque Davi também vai dizer no Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo, faz o meu cálice transbordar. A nossa vida só tem sentido, a nossa vida, principalmente de fé, só tem sentido nesse transbordamento. É nesse transbordamento, é nessa vida de generosidade, vida de comunhão, porque tudo vem de Ti, Tu és a fonte, Tu és, Senhor, o manancial de vida. Por isso que
como lemos, sem ti nada nós podemos fazer. Não fomos nós que escolhemos a ti, mas o Senhor nos escolheu para que dessemos fruto e o nosso fruto fosse permanente, como a oliveira, permanente, para a tua honra e glória. Por isso, Pai, nós te louvamos. Te louvamos pelo privilégio que o Senhor tem nos separado e escolhido, pela tua graça que tem nos assistido, por termos recebido esse presente que não merecíamos. Mas que a tua graça na nossa vida não seja vã, que nós possamos nos apropriar dessa graça, para nos deixarmos transbordar para a tua glória, para o teu louvor, para sermos instrumentos de bênção, para sermos canais abençoadores para o Senhor, para o nosso irmão. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti, sua casa, sua família, seu trabalho, o Senhor levante o seu rosto, sua saúde plena e te dê a paz, essa bênção abundante, plena, que o Senhor tem para você e para toda a sua casa, em nome de Jesus. Um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém.